O indicador de atividade econômica do Espírito Santo registrou um crescimento de 2,6% nos 9 primeiros meses de 2022, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com um levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Federação das Indústrias. Os setores que apresentaram melhor desempenho foram os da construção civil e serviços, que também inclui comércios e transportes. A presidente da Findes, Cris Samorini, falou sobre os resultados do balanço da economia. A construção civil tem sido um destaque muito relevante para o Estado do Espírito Santo ao longo desses últimos meses, né? Ao longo dos 24 meses sequenciais, a gente tem bons resultados, né? A construção civil movimenta um volume muito considerável de pessoas empregadas, né? Uma cadeia de fornecedores importante, que seja de cerâmica, de cimento. Então, isso nos dá uma projeção boa e de crescimento contínuo. Os outros setores que a gente acaba tendo um impacto muito forte é porque a gente tem uma dependência grande ao longo desses últimos anos, que é minério, petróleo e gás. Apesar que petróleo e gás a gente tem projeções de retomada e crescimento de produção ao longo dos próximos anos. Ainda de acordo com a presidente da federação, o agronegócio também apresentou destaque. Mas a gente tem um agronegócio, principalmente do setor de café, que inclusive conecta com a parte industrial, né? Nós temos um crescimento do café solúvel para exportação vindo do Estado do Espírito Santo. Então, esse crescimento é um reflexo importante para o Estado, assim como o serviço e comércio, né? Porque a gente precisa do consumo, mesmo sendo um Estado pequeno, mas a gente precisa de um Estado que tenha capacidade de consumo. Isso, sem dúvida nenhuma, gera um Estado com mais capacidade. O Estado contou com bons indicadores ao longo do ano, com a queda da inflação e do desemprego, o que contribuiu para que a atividade econômica entre os meses de janeiro e setembro fosse positiva. Já na passagem para o terceiro trimestre, o desempenho da economia ficou abaixo do verificado. Se a gente olhar só para o terceiro trimestre ali, em comparação ou ao trimestre anterior ou ao mesmo trimestre do ano passado, de fato a economia do Espírito Santo ela recuou. Mas como a gente já está, né, no final do ano e olhando, né, já se passaram 9 meses, é importante olhar também para o acumulado nesse ano, né? Então, quando a gente considera o primeiro, segundo e terceiro trimestre, tanto o Brasil quanto o Espírito Santo, eles apresentaram um crescimento econômico, o Espírito Santo muito explicado pelo setor agropecuário e o setor de serviços, né? Então, que os dois juntos ali conseguiram suplantar o recuo da indústria. A economia capixaba retraiu no terceiro trimestre, segundo o indicador de atividade econômica do Espírito Santo. Ao longo de 2022, o cenário internacional não foi favorável às economias emergentes e impactou o desempenho da indústria. A economia do Espírito Santo, ela como um todo é bastante voltada para fora do país, né? Se a gente olhar ali os nossos principais produtos, né, as nossas principais indústrias, a gente tem petróleo e gás, tem a parte de mineração, tem a parte de metalurgia, papel e celulose. Então acaba que o Espírito Santo ele reage muito a como anda o mundo. E nesse momento o mundo ele está numa fase de desaceleração, as expectativas de crescimento para a economia mundial elas vêm caindo durante um ano. A gente tem observado, né, uma inflação maior no mundo, então isso acaba fazendo com que os países, tanto ali da Europa como Estados Unidos, precisem aumentar suas taxas de juros, e esse aumento de taxa de juros, ele no fundo é para quê? Para reduzir um pouco, né, esse crescimento econômico, esse desempenho econômico ali, para tentar segurar a inflação.